Olá pessoal, estamos começando mais um podcast CMB e a convidada de hoje é a Lourdes. Ela é uma grande evangelista, ela vai estar falando um pouquinho da vida dela aqui. Ela congrega aqui na comunidade metodista de Brodowski. Mas antes da gente começar esse podcast, eu queria te apresentar nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram como @igrejacmb, no Facebook como Comunidade Metodista de Brodowski. Temos 2 canais novos no YouTube, um é o Corte CMB e o outro é o Nostalgia CMB. Então, você está começando esse podcast agora, deixa o seu like aí e compartilha esse vídeo aí que eu tenho certeza que vai abençoar vidas e famílias, em nome de Jesus, né? Lourdes, seja bem-vindo ao podcast CMB. Muito obrigada pelo privilégio de ser convidada. Amém. Lourdes, quem que é a pessoa da Lourdes? Maria Lourdes, ela é casada, vai para 23 anos, ela bem casada, com a graça de Deus. Eu tenho um filho, o Marcos, o Roberto, do primeiro relacionamento meu, né? O Marcos está com quantos anos hoje, Lourdes? O Marcos está com 37 anos. Estudei com o Marcos. Era o menino mais inteligente da sala. É verdade, é verdade. Que benção. É minha benção, né? E eu moro aqui em Brodowski. Eu era uma pessoa do sítio, da roça, né? E faz alguns anos que eu mudei para Brodowski. Uhum. Sou costureira, tenho um ateliê, né? E costuro. E meu patrão é Jesus. Glória né? a Deus. Eu trabalho para ele. Eu faço conforme ele manda. Os clientes, ele que manda. Eu não saio procurando cliente. E ele manda as bênçãos dele conforme ele quer. Amém. Eu costuro para ele. Glória a Deus. Lourdes, começa falando. Você falou assim que você veio da roça. A tua infância foi na roça? Nasceu ali? Foi na roça. Minha infância foi na roça, foi no sítio, né? E morei no sítio perto de Serrana. Depois morei ali perto do Contenda. A tua mãe fazia o quê, né? Minha mãe trabalhava na roça. E meu pai também. Na roça, sim. E eu aprendi também as coisas da roça. Eu aprendi a carpir, eu aprendi a mexer com carpideira, eu aprendi a arar a terra com trator, aprendi a desbrotar café. Isso tudo novinha, Lourdes? Tudo bem jovem. Eu aprendi a fazer doce de leite, aprendi a fazer pamonha, mexer com porco capado, né? E eu sou, assim, dona de casa desde os meus 7 anos. 7 anos de idade. 7 anos de idade. Sou de uma família de 6 filhos, 2 meninas, que é eu e minha irmã, a Flávia, e tem meus irmãos. Restante tudo menino. 4 irmãos. E aí eu sou a segunda da família, então eu ajudava a cuidar dos meus irmãos. Você é a mais velha, Lourdes? Sou a segunda. A segunda. Então eu sou daquela época, tirar água da cisterna, lavar roupa no riachinho. Tinha que cuidar dos meninos tudo? Tinha que cuidar dos meninos. Eu amo pescar, amava e amo pescar para trazer um suprimento, para ajudar o suprimento da casa. Eu gostava de pegar bagre, né? Quando chovia, eu gostava de pegar bagre, trazia o suprimento para casa. Ajudava a fazer sabão, torrar café. Eu sou tudo dessa época, né? E tô assim, não tive assim muita infância, porque minha infância foi trabalhando, né? Não tinha muito tempo para brincar. Né? Os pais trabalhando, tinha que ser dona de casa, cuidar dos irmãos mais novos. E aprendendo a fazer tudo. Eu fui aprendendo. Hoje eu, assim, sou aprendada nessa área porque aprendi de lá. Você aprende, você nunca esquece, né? Uhum. E eu, lá atrás, eu me envolvi cedo, né? Eu tinha 13 para 14 anos. Namoro. Um namoro, né? E com o pai do meu filho. E depois, aos 14 para 15 anos, meu pai fez o casamento, né? Tudo, que naquela época não aceitava, né? O verbo ficar, né? Assim como eu tinha fugido. Então, você fugiu de Lourdes? Eu fugi. Fugi. Aí, fugi. Assim, eu não culpo, assim, meus pais, a vida, assim, tudo. Mas eu senti, assim, bastante responsabilidade. É isso que eu ia te perguntar. Para mim. O fato de você, por exemplo, cuidar de todos os teus irmãos tão novinha, vinha aquela esperança de tipo, nossa, se eu casar,
né? Vai resolver, vai... Vinha. Aí vinha aquela coisa... Porque a vida tava mesmice, uma rotina, sabe? Você saía de torrar o café, você ia até varrer o quintal, cuidar das galinhas, dos porcos. Então, cada um de nós tinha uma atividade, mas os menores não tinham atividade. Os menores era pequeno, né? A gente era diferente. Mas aí eu sentia, assim... falando hoje, assim, que naquela época a gente não sabia decifrar o que era, mas um peso, porque a gente não tinha para brincar, não tinha tempo para brincar, tudo era tarefa, trabalhar. Era tarefa. E aí, de repente, às vezes vem uma pessoa, tudo, aí, e a gente acaba envolvendo cedo, depois veio o casamento, tudo, com o tempo, depois não deu certo. Você ficou né? quanto tempo casado no primeiro casamento? 18 anos. 18 anos? 18 anos. Casada. Casada. 18 anos. Assim, 2 meses só, fugida. Depois meu pai preparou o casamento, né? E tudo. Na época eu quis, foi uma benção, uma coisa assim. Depois eu... E continuou na roça? Eu continuei na roça. Na roça, não saiu para a cidade, continuou vivendo na roça? Não, continuei lá. O teu menino, então, nasceu também na... Nasceu lá. Logo legal. que ele nasceu, a gente veio para a cidade. Eu mudei para a Vila Cristal, né? Tá. Logo que nasceu, passado um tempinho. E aí, antes dele nascer, eu vinha para a cidade, fiz muita amizade aqui. Como eu sabia mexer com animal, com cavalo, e eu arriava meu cavalo, punha a charrete, arrumei uma parceira, uma amiga, e vinha, para não ficar sozinha na cidade, eu vinha vender alface e almeirão, rúcula, para ganhar um dinheiro, para ajudar. Para ajudar um dinheiro, antes de eu engravidar. Depois que eu engravidei, mesmo antes da gravidez, eu vim tirar a carta, eu tirei a carta, né? Ganhava um dinheiro ali, vendendo verdura, tira a carta. E depois que eu tirei a carta, passado um tempo, eu fiz tratamento. Eu não engravidava. Tá. Fiz 4 anos de tratamento. E aí que veio meu lindo filho, né? Fiz 4 anos de tratamento, Deus operou um milagre para mim. É só ele que você tem de filho? Só. Eu não quis entrar em tratamento novamente. Entendi. Entendeu? Era de risco, gravidez de risco. Era. Por eu ser muito jovem, ter casado muito jovem, eu não tinha, assim, o corpo normalmente, assim, para ser mãe. E aí, depois eu fiz o tratamento, depois, aos 20 anos, eu engravidei. Fiz o tratamento um certo tempo, mas eu não tinha facilidade. Ô, Dilor, na hora que você entrou no assunto do cavalo que você arriava, que chamou a atenção a gente fez uma brincadeira aqui do Iluminando Vidas, e aí o pessoal subiu ali no touro mecânico ali, né? E aí eu vi que você foi lá e foi bem em cima. Você era assim, bem voltado... eu montava. Hoje, pra gente ter um pouquinho mais de idade, assim, eu tenho um pouquinho mais de idade, hoje a gente, assim, eu monto cavalo, assim, normal. Mas, hoje a gente ficou um pouquinho, como eu sou curada da coluna, eu tive problema de coluna, eu sou curada, então a gente pega um pouquinho, assim, a gente fica, assim... Aquele medo, aquele receio. Restrito. Mas quando eu era menina, mocinha... Eu montava pelo, eu pendurava no pé de goiaba, assim. Eu pendurava, minha mãe ia trabalhar longe, meu pai longe, eu fazia arte. Estava vigiando meus irmãos, mas eu fazia arte. Eu pendurava no galho de goiaba, amarrava o bainho assim, amarrava bem amarradinho assim, e falava pro meu irmão, você fica vigiando, segurando ele aqui, eu marro, enrosco ele assim, e penduro lá de cima e caio em cima do lombo dele. Caía em cima do lombo dele assim, e depois puxava a rede, sem freio, sem nada, galopeava. Caía. Olha aí, tem riscão na perna, caía. Hoje qualquer tombinha, as crianças estão chorando. Aí antigamente não era assim. Eu era persistente, eu montava em burro bravo, cavalo inteiro, normal. E tudo. Montava em bicicleta, caía. Dirigia o trator, subia em cima dos pés de café. Eu subia em cima do pé de café para poder dirigir, porque no começo eu não tinha carta. Eu dirigi um caminhão 3/4, voei com esse caminhão lá, e pus minha cunhada dentro, o menino, aí depois era bebezinho, pus dentro assim, apertei o acelerador, esqueci de brecar, voou por cima de 2 pés de café. Massou a frente, tudo que eu não tava nem aí. E os irmãos eram assim também, agitados desse jeito? Era muito meio doido. Mas eu achava assim, que eu acho que mais maluca, mais doida era eu. Eu não tinha medo. Eu não tinha nada a perder, sabe, assim? Eu não tinha. Eu tinha que passar esse negócio com meus irmãos, né? Eu tinha que passar uma firmeza para eles, mas a firmeza era a doidura, né? Eu pescava, meu pai e minha mãe falaram, tem que vigiar eles, que eles não queriam dormir durante o dia, eu pegava eles, eu fiz uma canoa.
Eu fiz uma canoa, assim, escondido, tudo escondido, porque a gente não podia brincar, né? Minha mãe estava trabalhando. Fiz uma canoa de banana, escutei meu pai falando que a bananeira, você corta ela e deixa ela um certo tempo, ela murcha. Não pode estar seca. E aí ela flutua. A hora que eu escutei meu pai conversando com os amigos aquilo lá, eu como criança, eu escutei. Não eu acredito, montei sério? em cima daquilo lá, pus meu irmão, Olavo, atrás, que eu vigiava ele. Os outros ficou deitados lá perto do pé de pitanga. E fui. E entrei num poço com a varinha pegando bagre, montada assim, que era o meu barco. Fazia arte, fazia. E eu estava vigiando esse. Não morreu porque Deus não permitiu. Deus tinha um propósito na minha vida. Pelo jeito, você era bem... Deus tinha um propósito. Aí tinha umas pedras para cercar naquele poço, eu punha as pedras, o perna assim na pedra e empurrava, a bananeira montava nela. Realmente, ela não afunda. Eu fiz o teste, ela não afunda. Ela tá no murcha, não muito murcha, porque se ela tiver verde, ela afunda. Se ela tiver muito murcha, ela flutua muito. E tudo montava em cima dela, era meu barco, meu irmão na garupa. Eu achei interessante, porque no dia e pegava peixe. No dia que você montou lá, né? E o pessoal ficou... Pouco. Mas você foi muito bem. Eu falo assim, subiu aqui, o pessoal também subiu o homem, né? E a gente achou interessante. Porque esse lado, vocês não me conhecem, porque são de lá. Mas se falar, Luiz, você trazer o cavalo aqui agora, colocar ali, e ele não for tão bravo, mano, você monta? Monto. Só que hoje, as pernas, a coluna, não é que nem eu dava aquele golpe. Eu achei dificuldade, que eu fui montar, tava difícil. Vai. Então, eu chegava daqui, eu pulava, eu me jogava lá, sabe? Porque eu era acostumada. Hoje, a junta da gente já não tá a mesma coisa. Então, isso era feito escondido. Então, essa parte eu tenho saudade. Porque dentro do limite, a gente é obediente à nossa mãe ali, tudo pai, né? E o teu pai e tua mãe te chegou fazendo arte uma vez ou não? Alguma vez assim ficou bravo contigo? Não, há pouco tempo eu contei para ela que nós medíamos espaço. Eu e meus irmãos chamavam eles quando eu estava vigiando, e a água era de cisterna, e eu falava assim para eles, a muretinha era baixinha, sabe, assim, a muretinha, e eu falava para eles assim, olha, vamos medir a distância. Aí eu, meu irmão, o Valdir e o Olavo, nós íamos jogar o guspe lá embaixo, na cisterna, e eles não sabiam, o pai e a mãe não sabiam. Falar que não fazia arte? Sempre fazia. Só que eles não via. E a gente não contava. Eu falava para eles, eu corto a língua de vocês se vocês contar. Porque eu era a mamãe deles, eu vigiava. Aí lá de cima, aquela muretinha, ainda bem que nunca desmorondou, aquela muretinha feita de barro, assim. A proteção do... A proteção. Três tijolinhos só, normal. Proteção para não cair o sapo. E sapo caiu lá dentro. Nós bebi água de sapo. Aí daqui eu media, cuspia lá no fundão. Era 15 metros de distância. Nossa. Onde que eu tirava a água com um baldinho. Eu pegava um baldinho e tirava a água para dar banho deles. A primeira água, quem tomava banho era eu. Depois eu dava banho neles na mesma água, porque era difícil para tirar. Porque com idade de 7 anos, 8 anos, você tirava água. Não tem que ficar voltando toda hora lá. Então eu tirava. E na época parecia que era gostoso, sabe? Tudo assim, né? E depois, com um certo tempo, isso foi passando. A gente passou, assim, um bocadinho de dificuldade, sabe? Muito criança, né? Muito filho. Um bocadinho de dificuldade. Aí eu aprendi... como que eu vou te falar? Ser adulto desde criança, ser responsável, né? Não deixar um furar o olho do outro, não deixar a roupa, eu lavava, ajudar a fazer sabão em casa, que é sabão de cinza, sabe? Então, eu sinto assim, eu não tive muita infância. Então, a hora que depois veio uma pessoa e faz uma oferta aqui, eu vou te levar para passear. Eu sou uma pessoa que gosta muito de passear, mas naquela época a gente não tinha televisão, a gente tinha as coisas. Então, vamos. E aí, onde que eu acredito que eu me envolvi cedo. Eu achava, assim, que era um amor, uma coisa assim, amor. Mas eu fui descobrir lá na frente que é uma, assim... Você falou que você tinha quantos anos de Lourdes? 13 anos? Para 14. Nossa. Com 14 para 15, meu pai fez o casamento, assim. E 13 para 14. Não era nem... Mas era dois mocinhos ou ele era mais velho? Não, ele tinha 26 anos. Olha só. Ia fazer 27. E era normal nesse tempo, esse tipo de diferença de idade? Era, porque eu tinha na minha família tias, né, que é diferença, assim, né? Era normal. E outra, meu pai não me espancou, minha mãe também não, por isso. Porque ele vinha, depois ele pediu para ficar uns dias, assim, em casa, para me ver, sabe? Assim, então, meu pai conversou comigo, né? Tudo assim. Então, eu acredito que eu passei por toda essa tribulação, essas coisas assim... devido
pastor? A desobediência. Porque o pai e mãe falou, olha, e eu gostava muito de passear. E a pessoa prometeu me levar para o passeio. E aí estava muito trabalho, muito sabão, muito café, muita coisa para fazer. Eu não tinha muito tempo. Isso que eu fazia, que eu ia assim pescar, era escondido. Era escondido. O cavalo também era escondido. Agora, no domingo, meu pai, às vezes, de tanto eu chorar, meu pai me deixava, me montava no cavalo no domingo, arriado, tudo, né? Ele já montava, deixava uma meia hora, eu galopeava, buscar as vacas, buscar os bezerros, né? Porque eu gostava. Aí eu chorava, mas, assim, as outras coisas era arte, escondido, porque eu me machucava depois e não tinha quem cuidar, não tinha médico, a gente não via no médico, morava longe, 22 quilômetros. Aí, meu pai mesmo punha aquela... A gente fazia xixi na latinha, quando machucava, minha mãe era brava, aí eu fazia xixi na latinha, mais a óleo de mamona, tudo meu pai põe em cima, que entrava prego na minha perna, que eu corria atrás das galinhas, entrava prego, eu corria atrás dos porcos, eu tratava, mas eu corria atrás deles também. E eu me machucava muito. Eu caía, eu ia cortar arroz, eu cortei o dedo, sabe? E meu pai que cuidava, amarrava assim, mas a gente não ia no médico, chorava um pouquinho só e no outro dia eu estava trabalhando. Eu falo que as crianças de hoje vêm... Hoje tudo vai no médico, hoje tá dorzinho de garganta, vai no médico. Eu fazia chá, eu queimava o poejo e com açúcar, queimava o açúcar, uma xícara de açúcar e queimava o poejo, o hortelã e pegava, deixava esfriar e mexia assim, era o xarope. Eu dava uma colher de manhã, uma noite para meus irmãos, para sarar a tosse. E aí eu amarrava um pano em volta da garganta deles com álcool. E tudo, e cortava o cabelo deles em casa também. Eu tinha uma tigelinha, não ficava nem um cabelo comprido para ir para a escola. Eu pegava uma tigelinha de sopa que minha mãe tinha, pequena, punha na cabecinha dele, cortava em volta, assim, o cabelinho dele cortava. Um dia eu quase cortei a orelha do meu irmão. Cortava, ele ficava tão lindinho, cortava o cabelinho. Ô, Dirude, você falou que ficou casado 18 anos. Quando entra a tua conversão aí? Quando entra a minha conversão, aí ficou 18 anos casado, depois não deu mais certo a minha vida, né? Tudo assim, casada. Eu pedi a separação, não deu mais. Aí eu tenho meu pai na fé, que é o Walter e a Carmen, né? Meu pai e minha mãe na fé. E quando foi uns 5 anos, 18 anos, mais com 15... 16 anos, assim, de casado, 16, assim, anos de casado, 16, 17 anos de casado, 16 anos, mais ou menos, de casado, eu descobri que não era aquilo que eu queria. Não era aquilo, eu não sei, não estava bem. E aos 17 anos, eu fiz um curso que eu tinha um sonho, um curso de costura. Eu fiz um curso de costura, aprendi a costurar. Eu vinha de bicicleta, tudo, aprendi a costurar. E tudo. E aí eu ficava costurando dentro de casa, cuidei do Marcos, do filho, né? Costurando, ele estudando, tudo, costurava um pouco, eu tinha um pouquinho de cliente naquela época, tudo, né? Mas estava ruim. Eu fui sentindo muita tristeza. Eu não tinha amiga. Tinha muitas, assim, amigas, mas não tinha amiga para conversar. Eu fui sentindo um oco dentro de mim. Podia pôr uma Scania. Podia botar milhões de dinheiro. Podia pôr caminhão. Podia as pessoas me abraçarem, um vazio. Não supria esse vazio. E o coração disparava. Eu tinha vontade de chorar. E eu não queria dormir. E eu não sentia carinho. Eu não sentia amada. Eu ia te perguntar isso aí. Teus pais, desde pequeno, te ensinaram, tipo, a respeito de Deus? Não. Te levar a uma igreja? Não. Não tinha nada disso? Não. Eu fui, depois eu fui para a igreja, estava lá no parte do grupo de oração, eu fui por mim mesmo, pelo casamento, porque a gente estava... Aquele casamento tribulado. Havia uma Morela muito minha amiga... A Neide, minha amiga, se converteram, né? Então, aí... Mas foi direto na... Não, aí eu fui lá na Católica, né? Eu estava lá, né, tudo. E eu fui para lá, eu estava passando umas tribulações e eu fui para lá, né? E na época. E depois, eu não conseguia mais costurar em casa, trabalhar em casa. Eu fui trabalhar com a Silvinha. Isso casada ainda? Casada. Eu fui trabalhar com a Silvinha. Eu senti aquele vazio, fui trabalhar com a Silvinha Fernandes. Sendo costureira. Trabalhei com ela há 13 anos.
Meio período eu fazia tratamento. Meio período, trabalhei em algumas fábricas de costura também, meio período, mesmo chorando, doente, ganhava um salário, ganhava cesta básica, mesmo dentro do casamento. Porque eu não conseguia ficar dentro de casa mais. Entendi. Eu descobri que não dava mais, mas eu estava me obrigando porque eu tenho um filho. Então, eu estava me obrigando. A questão da responsabilidade. Da responsabilidade, eu tenho um filho. Mas aqui dentro estava esquisito, eu não estava sentindo feliz. E estava um oco. E uma tristeza. E, às vezes, eu debatia comigo mesmo. Então, onde que eu comecei a trabalhar com a Silvia, né? Trabalhei um certo tempo. Depois, eu comecei a beber. E eu comecei a fumar. E eu não queria voltar para casa. Entendi. Aí, do trabalho, eu saía do trabalho, onde que eu saía do trabalho, e eu passava e tomava uma cerveja, e comprava um maço de cigarro, e depois eu fumava 2 maços por dia, e tomava bebida, e é onde que eu fiquei depressiva. Você chegou a ter depressão, então? Muita. Aí, através dessa depressão, aí eu fui levada pelo SUS, né? Lá, psicólogo. Depois eu passei psiquiatra. Aí eu tomava 1, 2, 3, eu estava com 8 antidepressivos. Nossa. Aí eu não queria mais tomar banho, desgostei de mim. Peguei uma raiva de mim. Aí eu contraí... Você chegou, assim, a entrar naquele estágio de, tipo, ficar sozinha, não querer conversar com ninguém? Não queria. Eu ficava na cama sem tomar banho, fiquei 6 dias. Queria ficar dormindo? Eu ficava 6 dias sem tomar banho. Com a mesma roupa íntima, com a mesma roupa. Nossa! Eu não sentia cheiro. As pessoas sentiam, mas eu não sentia. Aí eu queria... eu sentia bem de ficar mendigo. Aí eu ficava aqui na praça, tinha feira aqui pertinho da igreja. Aí eu ficava na feira. Quando era a feira aqui do abacaxi, essas coisas? Tinha a feira aqui pertinho, do Tiradentes. Aí eu ficava na feira, deitava um pouco, depois que eu saía do serviço, tomava uma cervejinha e fumava um maço de cigarro, deitava ali com os meninos. E deitava. E ficava ali um pouco, aquela vontade de ficar no meio deles, sem ter responsabilidade, porque... Eu chegava em casa, tinha... Os meninos, você fala, é morador de rua, essas os moradores coisas? de rua. Os moradores de rua. O Marquinhos Impressão, os meninos ali, tudo, né? E depois até trouxemos alguns aí aqui para a igreja também. Mas aí eu tinha muita amizade com os meninos, com os mendigos. E eu estava sentindo de ficar mendigo também. Olha só porque que coisa, hein? Eu não queria mais a responsabilidade... de trabalhar, ganhar dinheiro, ajudar a pagar conta e tomar banho, porque eu estava cansado daquilo. Tipo, desde pequena fazendo isso, vivendo dentro desse ciclo. E dentro de mim, eu não estava sentindo valorizada. Entendi. Eu não estava achando o valor da vida. Eu perdi o valor da vida. E eu não achava, eu não conseguia dormir, eu fechava o olho e vinha muita humilhação, muito bombardeio na minha cabeça. Eu vou te fazer uma pergunta, porque às vezes quando se fala de depressão, tem gente que acha que tipo, mas isso aí... Depressão é falta, tipo... Eu já escutei muita coisa. Eu também escutei. Falta do que fazer. Não tem o que fazer. Eu escutei. E as pessoas não entendem a profundidade dessa doença. A doença da alma, né? O que ela causa, como ela destrói a pessoa por dentro. Por isso que é interessante você falar a respeito da depressão, porque de repente tá alguém dentro de casa, está nos assistindo agora, e de repente a pessoa não percebe. Pode ser, por exemplo, no fato de ter um parceiro, ser casado, o marido ou a própria mulher não perceber isso no marido, não perceber isso no filho, né? Qual que é os traços de uma pessoa deprimida? Você falou a respeito. Você queria ficar sozinha, você não queria fazer nada, não tomava banho, né? O que mais? Eu não sentia amada, assim, eu peguei, assim, A própria raiva que eu peguei mesmo, parece que era de mim. Eu não queria cuidar mais do meu corpo, porque, na verdade, eu era uma pessoa vaidosa. Eu gostava de arrumar unha, arrumar cabelo, sabe? Eu mesmo não ia nos lugares. Eu aprendi a fazer unha cedo, arrumava unha, o cabelo, eu mesmo fazia os cachinhos. Dormia à noite, assim, encostada com aqueles cachos no cabelo, com aqueles bobs que punha, né? E, assim, de repente, eu fui sentindo, sabe? Que a vida foi ficando a mesmice. Aí eu comecei a não dormir. Não dormia, eu punha gelo no meu olho, porque eu achava que era o olho
que não queria dormir. Aí eu levantava na madrugada e punha gelo nos 2 olhos para poder ver se eles queriam dormir. Eles não queriam dormir, não fechava. Fechava, eles abriam. E vinha pensamentos, como eu tive 2 tentativas de suicídio, né? Eu ia te perguntar isso. Então, você tentou suicídio? Tentei. Eu tinha uma moto. Aí depois vendi essa moto, eu comprei uma mobilete. E eu voava com ela. Aí eu voava. Eu punha poucas roupas, eu punha um shortinho curto, porque eu ficava dormindo, eu estava dormindo, eu pedi o valor, amarrava uma blusinha aqui, e para mim tanto fazia. Eu saía com poucas roupas, com muita roupa, esse shortinho eu dormia com ele, eu ficava 6 dias com ele, a mesma roupinha, e uma blusinha amarradinha. Aí vinha uma voz na minha cabeça, falou, você não vale nada, você não presta para nada, todo o dinheiro que você ganha não presta para nada, não serve para nada, você não presta para nada, e eu não gosto de você, e eu vi aquela voz. Ai, e um dia minha mãe gosta muito da limpeza, eu queria ficar na sujeira, eu estava com hemorragia. Você já estava com hemorragia? Estava com hemorragia. Eu estava com psicólogo, psiquiatra, mas eu estava me dando hemorragia. Isso começou, começou assim de uma hora para outra ou foi um processo na tua vida? Foi vindo, eu fui me obrigando a ficar num lugar que eu não sentia bem. Entendi. Uma pessoa que eu não sentia mais nada por ele. Infelizmente, eu não sentia. Mas como eu tenho um filho com ele, eu falei... E eu desonrei meu pai, minha mãe desonrei. Meu pai falou, fica aqui, quietinha, tudo na hora certa. Eu ia te perguntar isso. Você nunca pensou em voltar para casa dos teus pais? Eu pensei, mas a vergonha e outra, como eu peitei eles, eu desonrei, eu saí, eu fugi. Entendi. Fugi, meu pai muito bom, minha mãe muito bom, uma benção. Mas eu fugi, eu acho que foi da responsabilidade de cuidar dos meninos. Entendi. Porque meu pai nunca me espancou, nunca, meu pai nunca. Minha mãe chamava atenção, sim, e tudo. Meu pai nunca bateu, nunca... Minha mãe, às vezes, corrigia. Era mais firme. Minha mãe corrigia. Mas eu amo os dois, tudo, mas eu acho que foi, sei lá, não sei explicar, um refúgio. De tudo que eu estava vivendo. E como eu era, assim, uma pessoa vaidosa, eu queria passear, e eu queria sair, eu queria ter umas coisas gostosas para mim comer. A gente não tinha. Você falou, assim, da questão de... Você ficava sem dormir, era com poucas roupas, short curto, essas coisas, e já estava com processo de hemorragia. Mas acontecia, Lourdes, de tipo assim, ó, isso acontecer, de mostrar, tipo, aquele fluxo de sangue ali? A minha mãe cuidava, ela via que eu ficava acamada alguns dias, só levantava meio período, que eu trabalhava da 1 às 5. De manhã eu ficava, e minha mãe vinha, forrava um plástico, né, na cama. E eu ia te perguntar... Forrava um plástico e punha um lençol, tudo, né, tudo. Então ela vinha cuidar de você nesse ponto? Vinha. Cada 2 dias ela vinha, mas eu não queria obedecer. Eu não queria limpeza. Eu queria sujeira. Eu não queria a porta aberta do jeito que ela abria. Eu não queria claridade. Eu queria a escuridão. Eu não queria pentear cabelo. Eu não queria passar batom. Eu não queria me arrumar. E ela queria me cuidar. E aquilo me deu... aquele incentivo, né? Aquele incentivo. E aí, um dia eu fiquei tão irada com isso... Eu acredito que é o inimigo, não era eu. Eu não sobressaía disso. Aí eu catei a mobilete, montei na mobilete e fui, me joguei com a perua, uma pessoa, fui na pista e o diabo falava assim, vai, você tem que se matar, você tem que se matar. E eu vi aquela voz, você tem que se matar. Você vai ser uma limpeza para o seu pai, para sua mãe, ninguém dá bola para você, ninguém vai preocupar com você, você não serve mais para nada. Aí eu catei a mobilete, a minha mãe, a hora que ela abriu a janela, eu lembro direitinho, ela abriu a janela para entrar claridade, eu montei na mobilete, ninguém me segurou, abri o portão e saí na velocidade e tentei me matar. Aí, você chegou a se jogar na frente da perua? Joguei, caí pro chão. A hora que eu acordei, esse braço tinha ficado uma sequela, Jesus curou, mas eu acordei. Eu estava no pronto-socorro, tinha um pronto-socorro antigo ali, os policiais em volta de mim, a pessoa que eu bati com a perua, hoje ele é meu vizinho. É meu vizinho hoje, 2 casas para lá. Ele me socorreu, tudo, né? Um rapaz me socorreu, o violino me socorreu. O violino, eu lembro disso até hoje, o violino me socorreu. Eu tenho uma gratidão tremenda. Ele me catou porque a Scania ia passar em cima de mim. Porque eu fiquei na pista, caí da mobilete, foi cair lá adiante. Bateu e desmaiou.
desmaiei. E a pessoa, o teu vizinho da perua aí, que hoje é teu vizinho, né? Ele chegou a ver que você tentou se matar? Foi algo proposital? Ele disse que tentou tirar a perua verde, tudo assim. Ele tentou tirar a perua, ele disse que eu fui por cima. Eu fui mesmo. Ele entendeu que era algo... Aí depois fui, porque normalmente quando sangra assim, tudo vem, machucou o braço, vem processo, depois eu fui lá retirar o processo, assumi que eu quis me matar. Eu quis, porque a vida não estava do jeito que eu imaginava, estava muito difícil. E para mim tanto fazia. Eu só não queria ficar aleijada dando trabalho para meus pais, não queria dar mais trabalho para eles. E aí passei por isso. E aí, como foi? Você falou a minha conversão. Sim. Como foi? Daí eu me senti muito desgostosa. Depois minha mãe cuidou de mim, cuidou. Quando meu irmão, o Walter, ficou sabendo disso, né? Ele foi e falava do Pai maravilhoso para mim. Falava que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus ia me usar através dessa tribulação que eu estava passando. E eu ficava brava com ele e com a Carmen. Eu falei, que Jesus é esse, meu irmão? O que ele quer com a porqueira de pessoa que nem eu? Uma pessoa que não gosta de tomar banho, uma pessoa que não gosta de mim, uma pessoa que não tem mais prazer em pescar, não tem mais prazer em limpar a casa, não tem mais prazer em nada. Eu só estava ali por causa do menino, do filho que eu amava, mas eu tinha desgostado até de mim. E ele falou, Jesus, liberta você, ele cura você. Ele é o único caminho para você. Falei, mas eu não sei como encontrá-lo. E às vezes ele me falava e às vezes eu gostava, às vezes não gostava. Às vezes eu falava, não tá bom. Vai cuidar da sua vida, eu cuido da minha e tudo. E ali Deus já estava me chamando, pastor. Ele me chamava desde o ventre da minha mãe, eu que não estava entendendo. Por isso ele estava permitindo eu passar por tudo isso. Às vezes eu questionava. Pai, por quê? Eu não entendo por que eu estou passando por isso. Cuidava dos meus irmãos, aparentemente parece que eu estava fazendo as coisas certas. Mas ele estava me chamando com esse vazio. E aí o pastor Jair foi fazer visita. Eu amo muito essa parte da visita. O pastor Jair foi fazer visita para mim. Eu perdi o sentido das pernas, eu ficava no chão. Eu gatinhava. Aí eu comia miolo do pão, pãozinho. Eles esfregavam assim um pãozinho. E eu gostava de lamber no chão. Assim, olha no chão. Gostava de lamber. Eu sentia assim um cachorrinho. Eu acho que eu queria ser um cachorrinho. Eu sabia que eu estava ali, mas eu não conseguia sair daquela situação. Eu chorava. Eu pegava a Bíblia, não conseguia ler. Eu punha ela em cima do peito aqui. Eles falavam de Jesus, eu estava no chão. Lá na minha casa, eles iam visitar. A Nair, devo muito a Nair, foram me visitar, chorava comigo, a parte da visita. Aí eles falavam, Jesus cura, Jesus liberta, é o único caminho. Mas eu, aparentemente, não queria, não. Até que ele estava passando o trator, o arado não estava bom, passando a esterroadeira não estava bom. A hora que passou o sucador, aquele que corta mesmo. Aí eu comecei a enxergar, que eu estava cega espiritualmente. Eu ia para tantos lugares, mas eu não sentia a presença do Senhor. Eu ia para o lado de benzidor, eu ia para o lado espiritismo, eu ia para o cemitério, eu bebia água das catatumbas que às vezes soltava quando chovia. Olha só. Eu passava na minha cabeça, porque me doía a minha cabeça, o canto da cabeça, tratava de enxaqueca crônica, HC. Eu ia te perguntar uma coisa, tipo, você passando por tudo isso, você não chegou a procurar, tipo, alguém que poderia te ajudar, tipo, um lado espiritual, uma resposta para isso na tua vida? Por que eu estou passando por isso? Então, eu cheguei aí, o lado em Ribeirão, eu cheguei aí, mas não era algo de Deus, sabe? Era parte espiritismo, sabe?
E cheguei aí em vários lugares em Ribeirão, que em Ribeirão tem vários lugares para benzer, para espirituais, coisas. Falam que está te ajudando. Mas, na verdade, pastor, está levando você numa profundidade que são outros deuses que não agrada. Na hora você pensa que está indo, hoje parece que está melhor, está assim, mas não é esse o chamado do Senhor. É aquela base de troca? É uma base de troca. Tipo, você é atraída, tipo, faz isso que vai dar certo. Faz isso que vai dar certo. Faz aquilo outro que vai dar certo. Faz. Aí, lá fora, as pessoas pagam. Então, pagam. Na época, foi pago, assim, R$1.000 para mim. Eu fui levada. R$1.000 foi pago nessa pessoa lá em Ribeirão. Para poder me ajudar. Porque se falava que passava alguma coisa na cabeça, eu estava tão... como que eu vou te falar? Tão desiludida. Que se falava que passava titica na cabeça, alguma coisa ia melhorar, tirar aquele monte de bicho. Andava bichos na minha cabeça. Mexia. Bandaiava meu cabelo. Mexia. Mas é algo falava a voz. Eu, assim, a minha mente ouvia vozes. Eu sentia mexer na minha cabeça. Era uma coisa, tipo, era algo espiritual. Você via andando na sua cabeça. Andava. Olha só. Andava. E eu pelejava, não tinha nada. Nossa, Lúcia, o diabo chegou a te colocar numa situação que você era totalmente tormentado. Aí, quando eu fechava o olho, quando eu estava melhor, eu fechava o olho, tem uma represa, e hoje eu moro perto dessa represa. Tem uma represa indo aqui pro lado de Serrano, uma represa ali. Conhecida do Juiz ali? E eu moro ali pro próximo, né? E aí, você acredita, eu nunca fui perante essa represa, nunca fui pertinho dela. Mas eu me via ela muito grande mesmo. E eu lá dentro, por cima dessa represa, uma coisa maluca. E eu com as duas mãos assim posta, o esmalte sempre vermelhinho, e eu bem arrumada, muito bonita, bem arrumada, e eu lá. E as pessoas batia palma e falava, ela não morreu. Aí eu levantava, mas eu não conseguia levantar, era uma coisa louca, eu não conseguia levantar, eu estava dentro d'água, morta, e ao mesmo tempo eu batia a palma, falava, olha, a Luíde morreu. E eu batia a palma para mim mesmo, morta, e aquele monte de gente em volta de mim, batendo palma, e eu morta, bem arrumadinha. É uma coisa maluca. Isso tudo na perturbação que você estava passando? Na perturbação. E você chegou assim, de Lourdes, tua mãe ou teu pai chegou a narrar coisas que você fazia que você não lembrava de ter feito? Não. Aí eu lembro de uma cobra que enroscou, né, na gravidez da minha mãe. Minha mãe foi matar uma cobra que entrou dentro de casa, no sítio, né? E ela estava nos últimos dias para ganhar eu. E aí ela foi matar a cobra com a enxada. A cobra enroscou no cabo da enxada. E na hora que enroscou, ela ergueu, enroscou no corpo dela. A hora que ela ergueu, pensou que tinha matado, ela enroscou só no cabo. A hora que ela ergueu, assim, caiu no corpo dela. E ela assustou muito. E o bebê, que era eu, recebia. Ela recebeu tudo aquilo. Movimentou. E aquilo me sufocava. E minha mãe falou que ela ficou perturbada com aquilo, que a cobra veio e não picou ela. Mas ela assustou. Entendi. Sabe? Então, eu achava assim que aquilo teve uma influência em tudo que você estava passando na tua vida. Que nada estava bom. Eu sempre trabalhei bastante, mas não, eu buscava alguma coisa que não tinha dentro de mim. Você falou para mim que até que o Jair ele te visitou. E como é que foi isso? Ele visitava, ele orava, a pastora orava também, né? A Nair. E aí, na hora que eles oravam, eu sentia bem. Eu sentia amada, eu sentia que eu estava cheia, sabe? Assim, aqui dentro, que ia ter uma solução para aquilo que eu estava passando. Uhum. A hora que eles iam embora, passado um tempinho, eu senti um vazio. E aí eu fui vendo que tinha solução aquilo que eu estava passando. Você estava experimentando, nem se fosse eu estava pouco, experimentando. Aí eu cheguei ainda algumas vezes, depois que eu fiz a aceitação, que eles falaram que Jesus curava, eu fiz a aceitação do Senhor.
Ainda fui, eu acho que umas 2 vezes, eu fui pro baile com uma amiga minha. Que, né, que eu já tinha, foi melhorando, eu já tinha mas foi querendo, eu criar de novo. já tinha separado, tinha divorciado, mas eu tinha ficado na casa, né? Na casa. Então, eu estava sentindo, eu estava livre. Mas eu não tinha vontade de passear. Tinha e não tinha. As pernas não tinham força. Porque com 8 anos depressivo, né? E 8 anos? 8 antidepressivo. 8. 8 antidepressivo. 8. Entendi. Aí eu fiquei, acho que 4, 5 anos assim. Mas os últimos 6 meses foi terrível. Onde que eu tentei me matar, eu tomei todos os remédios também. Tomei todos os comprimidos. Então, eu ia te perguntar. A segunda vez, foi 2 tomei vezes, né? todos os remédios. Você tomou tudo tentando se matar? Tudo tentando me matar. E aí? Aí faz lavagem, faz limpeza, faz lavagem. Mas chegou a pagar? Hã? Chegou a pagar. Cheguei a pagar. Aí, você some. Aí, quando volta, leva pro hospitalzinho, faz lavagem, limpa e cuida tudo. Aí fiquei groguinha, aí não podia ficar mais sozinha. Né? Aí trabalhava meio período em casa, aí cuidava. Aí já não cuidava mais de nada, né? Aí fazer comida, tudo. E onde que eu não tinha... Fui perdendo as forças. Aí o sucador veio passando em cima, né? Acho que vem o sucador, vem vindo. Aí eu fui sentindo vontade... Deus foi abrindo meus olhos, eu fui sentindo vontade de procurar algo melhor. Algo que... Eu falei, não é possível que eu vou morrer nisso. Aí meu irmão sempre falava, Jesus te chama, te chama. Isso já com quantos anos, o de Lourdes? Aí eu estava com, acho que 29, 30 anos. 29 anos, 30 anos. Aí falava tudo. E eu peguei e falei assim, eu não tenho nada a perder. Fui umas 2 vezes, fui pro baile. Aí tinha, na época, que na igreja tinha fazia a ceia do Natal, né? Tinha a véspera, né? Tudo assim, tudo. Aí eu vim algumas vezes, meu irmão levou, né? Eu para conversar com o pastor Jefferson, com a pastora Janete. Eu pedi, eu falei, me leva, não tem nada para perder, me leva, né? Me leva. Aí levei, conversei com a pastora Janete, eu rolava no tapete dela. Eu lembro, no tapete dela, lá na casa dela, eu punha lá, batia a cabeça para ela, falei, você não se importa de eu ficar no chão? Eu sinto bem de ficar deitada no chão para conversar. Não me importa. Eu preciso bater a cabeça. Eu batia lá, de leve, eu batia aqui, eu tinha que rodar. Olha só. Eu tinha que rodar para poder ficar um pouco. Eu tinha uma adrenalina, uma coisa maluca. Uma coisa maluca. Aí eu batia de lá, batia de cá, batia de lá, batia de cá, e conversando. Aí ela mandava quietar, às vezes eu ficava, eu tremia, eu não conseguia. Era algo espiritual ali. Algo espiritual. Porque eu fumava um pouco, eu bebia pinga também, bebia cerveja, mas a maior parte bebia pingona, né? Assim também. Mas às vezes eu não estava bêbada. E aí eu sentia aquela opressão, aquela fadiga, não sei te explicar, uma fadiga. Eu queria tirar aquilo, eu não conseguia. Aí ela falou, eu vou orar para você, eu vou orar, vou entrar em propósito, em jejum e tudo, eu vou orar para ver o que Deus faz. E eu falava, eu não sei o que está acontecendo, mas eu quero ser livre disso. Aí eles oraram por mim. E aí eles faziam visita, mas no outro dia eu não queria visita. No outro dia eu vinha. Aí tinha psicólogo aqui na igreja, a Juliana Fossa. Né? Aí a psicóloga ajudando a igreja, tudo. Eu senti de querer vir. Aí, nesse intervalo, saiu certinho o desquite, né? A separação saiu certinho. Então, eu estava livre. Aí, já fiquei livre. Aí, fui morar com meus pais, de favor. Fui morar com meus pais, de favor. Entreguei, assinei casa, lá. Fui morar com meus pais, de favor. Aí, de lá, de manhã, na terça-feira, eu vinha fazer... Você não ficou com nada. Você entregou tudo que ia ser livre. Não, entregou um pouco, mas o doutor Fausto, depois ele entrou e conseguiu um pouco para mim, que eu era casado com comunhão de bem, passei algumas coisas pro menino, mas depois ele entrou na justiça, como é casado com comunhão de bem, não podia entregar tudo, o dia que eu tinha entregado, entrou um pouco, sabe? Mas aí fui morar com meus pais, de favor, meu pai e minha mãe me cuidar, né? Aqueles a quem eu peitei, né? A quem eu desrespeitei. Vou ter que voltar agora e... Eu desonrei, Deus é bom, né? A quem eu desonrei, precisei novamente deles, né? E é um chamado para mim, né? Uma prova, né? Para mim passar é um chamado. Aí, depois que eu voltei, fiquei com eles, tudo. Aí, de terça-feira, tinha a Juliana Fossa, cuidava de mim, da parte emocional, né? Aqui, conversava com ela, tudo. Aquilo me ajudou muito. O mestre, o pastor me ajudou muito. Eu vinha, eu gatinhava pro chão e eu tinha hemorragia.
Aí, naquela hemorragia, o pastor me ensinou como cuidar, né? Como cuidar, pôr uma toalha, cuidar, e não usar aquelas roupas curtas que eu usava, porque o momento não pedia isso. Aí, para minha mãe fazer umas saias com elástico e pôr bem longa para eu poder vir, que eu sentia vontade de ficar no chão e gatinhar. Olha só, era... Gatinhava, e alguma vez ele gatinhou junto comigo e falando do Pai maravilhoso, o Olha pastor só. Jefferson, meu mestre. Aí, eu gatinhava um pouquinho com aquela saia longa, tudo, a Ju ajudava, tudo, eu fui sentindo, eu fui conversando, eu fui sentindo que parece que eu estava gostando de mim, mais limpa, sabe? Mais limpa. Aí eu fui, aquela hemorragia foi cessando. Aí eu fui sentindo que realmente Deus existia. Era isso que eu queria entrar. Deus existia. Eu sempre pergunto isso. Você teve, assim, essas experiências no início, assim, que é as que mais marcam a gente, né? Marca. Você falou, você foi curado, você foi sentindo essa paz novamente? O fluxo de sangue nessa hemorragia cessou? A primeira cura foi lá no quarto da minha mãe, lá, né, eu morando lá com meus pais, no quarto, tinha um quarto para mim, né? Isso é um quarto para mim. Aí eu tomava esses 8 antidepressivos, comprou tudo esses depressivos, esses antidepressivos. À noite, o Senhor falou comigo, à noite, umas 2 horas, 3 horas da manhã, ele falou comigo. Eu falei pro meu irmão, eu não sei orar, eu não sei orar. Orar é você falar com o Pai que você está sentindo, fala com o Pai que você está sentindo. Encosta a porta, mas não tranque a porta do quarto, que eu não andava bem, né? Uhum. Aí eu só encostei, na madrugada ninguém ia me impedir. Encostei a porta do quarto, que maravilha. Chorei baixinho e peguei todos aqueles 8 antidepressivos, senti, comecei a tremer. Falei, Pai, eu não nasci com isso aqui. Eu não nasci com isso, tomando isso, um para a cabeça, um para andar, outro para tirar angústia, outro, tá tudo do mesmo jeito. Eu estou desanimada cada dia mais. Catei todo ele, segurei assim, segurei todas essas caixinhas, 8 caixinhas, novinhas que tinha comprado um dia antes. Minha mãe me ajudou, que ficava muito caro. Eu pus 4 e 4 debaixo do joelho e fiquei em cima delas na madrugada e clamei, Jesus, Pai, me liberta disso. Se o Senhor realmente existe, é um Deus maravilhoso que cura, que meu irmão fala que o Senhor cura. Mas eu ainda não te conheço, mas eu quero te conhecer, Pai. Me liberta disso. Me cura, Pai. Eu não sinto amada por ninguém, nem por mim. Eu não sinto ânimo, meus nervos dói, minha cabeça dói, tudo dói. Me liberta disso, cura essa hemorragia, que eu estou com muita fraqueza, estou com anemia. Faz com que eu sinta amada. Enche esse vazio que está no meu coração, que nada enche. Dinheiro não enche, passeio não enche, nada enche. E tira isso de mim. Eu chorei até quase na madrugada. Catei aquilo tudo, senti... Na mesma hora? Não, eu fiquei até na madrugada, até mais de manhã. Catei tudo aquilo e pus aqueles remédios amassados e coloquei no lixinho do banheiro da minha mãe lá, no lixinho do banheiro. E voltei e dei um cochilão. Minha mãe viu aquilo, tinha comprado, ela tinha me ajudado a comprar, foi lá e catou tudo aquilo, as caixinhas amassadas do cestinho. E eu falei, mãe... Aí ela me chamou a atenção. Eu falei, mãe... porque tinha comprado, pago caro, me ajudou. Eu falei, mãe, a partir de hoje, e eu não tomo mais isso aí, eu não sou movida a antidepressivo, um para comer, um para beber, um para dançar. Aí eu falei, a partir de hoje, e eu acredito que Deus me libertou. Deus me sarou, me curou. Meu irmão sempre falava que Deus ia me usar. Ele vai me usar, e eu creio. E aí eu fui lavar a louça do café, ela não queria muito que eu lavasse, porque eu tinha que ficar de repouso lá, ficar deitando, que depois do almoço eu ia trabalhar, então ficar de repouso. Aí eu comecei a dançar na pia. Eu falei, eu tô ficando maluca. Eu dançava. Jesus, eu te amo. Eu dançava, eu movimentava. E eu pensava, e eu falei, eu vim parar na igreja.
Aí, na terça-feira, eu vim parar na igreja, dançava. Falei, pastor Jeff, acho que vai precisar me internar. Eu não tô boa mesmo. Agora eu só quero cantar. Rastejava, agora eu só quero dançar. Eu quero dançar, os nervos mexem. Eu acho que eu tô maluca, eu acho que eu não tô boa da cabeça. Eu acho que agora dá para internar lá em Franca. Internar lá em Franca, eu não tô... De Lourdes tá acontecendo. Eu não sei, eu quero... Eu não sei, eu tô sentindo uma leveza. Aí eu queria contar tudo, eu queria contar para ele, né? E pra Gil. Eu tô sentindo bem. Olha, não tô precisando usar mais toalha, né? Não tô mais com hemorragia, não tô sentindo. E tu... Nossa, aquilo, né? Chorou tudo. E aí foi, cada vez, uma etapa, sabe? Então, Deus curou. A hemorragia não tive mais. Depois, eu tinha enxaqueca, eu tinha dor na cabeça. Eu vomitava na madrugada. Fiz tratamento no HC muitos anos. Enxaqueca crônica. Jesus sarou. Olha que benção. Enxaqueca crônica. Aí, como eu tinha muita hemorragia, eu estava com anemia. Aí, fui fazer os exames. Jesus cessou a anemia. Aí, eu já comecei a tomar banho de assim, de anão. Que eu ficava 6 dias. Uhum. Comecei já a dar uns puxãozinhos no cabelo. Eu passava a mão assim, parece que já estava diferente, já não estava aquela... O coração pulava tanto que ele não parava. E eu sentia vontade de chorar, ou agredir, ou falar alguma coisa para alguém, ou dar uns socos na parede, qualquer coisa. Para encher. Aquilo já não estava tão vazio. Já comecei a enxergar a palavra, a ler, a ficar quietinho nos cantos e começar a ler, coisa que eu não tinha paciência. As contas de matemática, multiplicação veio na minha cabeça. O amor por uma roupinha nova, um sapatinho novo, já começou, parece que eu já estava achando o sapato bonito. Uma coisa assim, eu não sei te explicar. Eu já fui me enxergando. Aí eu já não estava tão feia, tão horrorosa, tão bruxa, que nem eu estava antes. Eu já fui... Foi um processo, foi indo. Aquela bruxa horrorosa, amarga, que só tinha vontade de chorar, ela começou a querer rir, passear, tomar banho, agradar o próximo. Um amor, assim, foi brotando para o meu pai, trabalhador. Aquele amor foi brotando para minha mãe. Aquele amor foi brotando um pouco mais pelo meu filho. Interessar pelas coisinhas dele. E eu fui me encontrando. Olha que benção. Glória a Deus. Isso foi maravilhoso para mim. Eu ia te perguntar, você tocou no assunto do teu filho. Ele tinha quantos anos quando você... 12. 12 anos. Com certeza ele sentiu muito. Ele entendeu? Ele chegou a entender isso, que era uma doença, depois de algum tempo? Então, eu não sei. Porque na época, assim, quando eu separei, o juiz falou para mim que com 10 anos era obrigado, ficava com a mãe. E naquela época, a lei, com 12 anos, ele me explicou, e tinha opção de escolha. Entendi. Aí ele... E você passando por tudo que estava passando? Ele optou ficar com o pai. Aí eu não entendi, porque eu fiz tratamento 4 anos. Depois... Bom, eu falei, mas aí ele tinha liberdade, oportunidade, liberdade. Assim, eu acredito que Deus permitiu assim para mim. Uhum. Assim para mim. Até porque da maneira que a senhora estava também... eu não tinha como cuidar dele. Você precisava de ajuda. E eu trabalhava meio período, eu ganhava R$150, meio período, registrada, tudo. E aí eu dava pensão ao meu filho, né? Eu dava pensão. Eu fui jogada na lei, porque a lei precisou ser acionada com quem o filho fica... o outro que está registrado precisa dar pensão. Eu dava pensão para o Marcos. Entendi. Né? Eu dava pensão. Desses 150, dava 10% na época, né? Para o filho, né? E sempre dei, porque meu filho... Nossa, isso de coração. Se fosse para trabalhar e dar tudo para ele... Sim, meu filho nasceu do meu ventre, eu amo meu filho. Eu fiquei imaginando, porque você falou assim, foi cerca de 6 anos, mais ou menos, que você passou por isso, né? E ele sendo muito novo... 6 ou 7. Com certeza, ele chegou... Ele sentiu. Ele sentiu, né? Sentiu muita coisa, né? Imagina. Só que aí eu não conversava quase com ele, né? Às vezes eu ia fazer visita na escola, tudo, mas aí foi restrito, assim. Então, eu respeitava o pai, né? Ele ficou com o pai, tudo. E hoje ele tá na benção. Hoje você narrando a forma que você ficou, Lourdes, eu acredito assim que foi algo bem complicado. Ele foi me ver alguma vez lá na minha mãe, ele foi me ver, foi instalar a TV no quarto, foi instalar, apesar que eu não gostava de TV, nunca gostei.
muito de TV. Desde daquela época, não gosto de novela, não gosto muito de notícia. Eu gosto de fazer artesanato à noite, ler a palavra, costurar à noite. Eu não sou da claridade da TV, sabe? E não tá em mim, né? Desde criança eu nunca gostei muito, então hoje não fico. Fico lá pertinho do meu marido, assistir um futebolzinho, ele assiste tudo para fazer companhia para ele. Eu vou entrar nesse ponto aí. Quando que ele entra na tua vida? Quando você conheceu ele? Quando ele entra. Então. Aí, quando eu conheci o Expedito, meu marido, a bênção de Deus na minha vida, quando eu conheci, quando eu vim para Jesus, que eu tive encontro com Jesus, meu pai na fé falar de Jesus, que eu vim para o Senhor, normalmente servia assim uma ceia, alguma coisa assim, e a gente falava do Senhor nessa ceia do Natal, e ele me viu ali. Normalmente os irmãos, aqui a igreja me acolheu muito bem, o amor, um carinho, todo mundo me abraçando e cuidando e me abraçando e tudo. Mas no momento eu não vi ele, não estava ali, no momento não foi. E as pessoas receberam muito bem a Luirde, eu senti muito amada quando eu vim para Jesus aqui nessa igreja. E eu senti muito amada, as pessoas recepcionavam na porta, não importava se eu estava tomando banho, se eu tinha perfume, se eu não tinha, me receberam com um abraço. Isso eu falo mesmo, porque eu vim para a igreja, eu vim para Jesus, eu não tomava banho 5, 6 dias. Eu chorava, as nojas do nariz passavam para a cabeça, que eles me abraçavam normal, ninguém tinha nojo de mim. Aqui eu senti o amor, eu senti amada, aqui eu senti amada, né, tudo. E teve a ceia, e meu irmão falou que ia ter a ceia, tudo aqui, a véspera do Natal. Aí eu não estava bem. Mas aí eu peguei e falei assim, eu não tenho nada a perder. Mas aí eu não queria vir, achava que eu não tinha roupa suficiente, né? Mas eu tinha minhas saionas, que minha mãe tinha feito umas saionas, assim, de elástico, né? Assim, para mim ficar à vontade. Aí eu fiquei, minha mãe falou, você não vai passear? Não vai. E é pertinho, eu moro perto da igreja, não moro. Meu pai e minha mãe moravam longe, né? Falei, não falei para ninguém que vai, eu tenho medo de caminhar 3, 4 quarteirão sozinho. Mas aí eu deitei na cama, na véspera, 8h30 da noite, eu levantei com ânimo, falei, eu vou, não tem nada a perder, eu vou nessa ceia. Não vou passar a véspera do Natal aqui, sozinho, meu pai e minha mãe dormindo. Eu me arrumei. Nossa, passei um perfume da minha mãe, me arrumei. Já estava bem? Já estava legal? Já estava melhor, assim, já estava bem melhor. Não tinha hemorragia, estava me sentindo um pouco sozinha. Sabe? Porque você tem uma vida, depois assim, né? Sem filho, sem marido, sem casa, morando de favor na casa dos pais. Parece que você está faltando alguma coisa. Mas eu vim. Aí eu vim. Vi lá, meu irmão vai estar lá, eles vão estar lá, né? Aí eu cheguei. Logo que eu cheguei, me atenderam muito bem, me recepcionaram, puseram para sentadinha, assim, tudo, né? Tudo. Aí a Vilma, a Borella, várias pessoas me recepcionaram muito bem. Sentou, tudo. De repente, aí eu olhei assim, o Expedito veio, que é meu marido hoje. Aí ele veio e falou assim, paz do Senhor, irmã. E eu... Paz do Senhor, irmão. Eu não conhecia, né? Ele sentou pertinho de mim, serviu uma Coca-Cola, serviu uma maçã, deu umas 2 bocadas na maçã e deu para mim. E falou, irmã, aqui, uma maçã para você. Eu olhei aquilo, bocado, assim. Tinha dado 2 bocadas, e deu para mim, eu fiquei pertinho, deu uma bocadinha também, assim. Aí ele começou um assunto comigo, conversando ali e tudo. Aí eu olhei para ele, ainda dava um bocadinho meio amarga, sabe? Um bocadinho. Aí ele serviu Coca-Cola, tudo. Aí eu falei, moço, Aí ele sentou do meu lado ali, sentou do lado, perguntou o nome e tudo. Falou, olha, moço, meu nome é Luirde, mas não fica muito perto de mim, não. Eu não sou uma pessoa pura. Ele olhou, falou, eu não sou pura. Aí... E a hora que ele falou, eu falei, não sou pura. Aí ele falou assim, como você chama? Falei, Luirde. Eu falei que é Luirde. Aí ele falou assim, meu nome é Expedito. Eu falei, olha, moço, eu não estou perguntando, não. Eu senti que eu estava amargo, mas eu não... Tava naquela resistência. Eu não estava perguntando, eu não queria muito papo, sabe? Aí eu falei, não estou perguntando, não. Ele falou, ixi, Jesus fez na minha vida. Ele fez na minha vida. Ele vai fazer na sua. Ele vai fazer na sua vida. Ele vai te transformar, irmã. Eu falei, eu estou um bocadinho amarga, fica meio longe de mim, não sou pura. Eu fui casada, sou recém-separada e tenho um filho.
Você vai ver umas moças bonitas, moça solteira, vai perto dela. Bem direto. Você não fica perto de mim, não, que eu estou impura e vou passar impureza para tu. Ele olhou, ele começou a rir. Ele começou a rir. Começou a rir, falou que Jesus ia fazer na minha vida. E que o mesmo que meu irmão falava, ele falou, Jesus vai fazer na sua vida e amanhã depois, ele vai te usar na mesma prova que você está passando. Ele vai colocar pessoas para você falar do amor dele, quando ele te transformar, te purificar, te limpar. É nessa área que Deus vai te usar. Fique quieta ali. E daí para cá, eu falar para você que Jesus falou com ele que eu ia ser a varoa dele. Depois ele te contou. Eu não sabia que era a varoa. Depois ele me contou. Dali para cá, ele pediu o telefone. Eu dei o telefone dos meus pais, né? Tudo. E dali para cá, começou uma amizade. Irmão, tal. Aí eu vinha no culto, de repente ele estava ali perto. Ali perto, ele vinha, dava um aperto de mão e tudo. E a gente pegou aquela amizade, sabe? Não começou nada assim, a amizade. Aí quando eu percebi... E aí depois ele ligava lá na minha mãe e pegou o telefone, ele citava versículos bíblicos no telefone. Ele investiu pesado mesmo. Falou, não, é essa mesmo. Deus falou com ele. Ele falou que Deus falou com ele. Depois, com o tempo, foi tanta moça bonita, tanta pessoa que interessava nele, levita, pessoas que ele estava da igreja, ele era servo do Senhor há anos, solteiro, né? E eu... Você vê como Deus quer fazer, pastor? E eu era casada, de repente separei, e Jesus me trouxe, me limpou, me purificou. Eu tenho um filho, nunca enganei ele, nunca falei que era solteiro, sempre falei, né, para ele ficar mais longe de mim. E Deus me trouxe, me cuidou e trouxe para ele. É uma coisa assim, não tem como te explicar. Então, mas irmão. quando que ele começou a ficar, você começou a se interessar por ele? Então, aí ele citava versículos bíblicos no telefone. Aí dia sim, dia não. Depois eu vinha pro culto, eu vinha no culto, né? Meu irmão trazia, me buscava, trazia. Outro dia vinha com as pernas, né? Tudo. E aí nós começamos a conhecer mais aqui, na igreja mesmo. Aí quando foi um dia, aí ele pediu para saber da minha história. Aí eu comecei a conversar com ele. Ele contou a dele, né? Contou a história dele, tá. Aí começou a contar. Aí, de repente, ele conversou com o pastor e falou, o pastor Jair, na época, pastor Jeff, pastor Jair, né? Conversou se a gente podia pegar uma amizade maior, tudo. Aí o pastor já falou que, como eu tinha sido casada, eu tinha que saber realmente o que eu queria, tinha que orar um certo tempo, que aqui as coisas é diferente, lá de fora. Tem que orar um certo tempo, tudo dentro dos olhos do Senhor, um respeito. Então, eu tinha que receber, primeiro, saber se eu estava curada, primeiro, o que eu queria. Porque um primeiro casamento não deu certo. Se tivesse um segundo casamento e não desse certo, eu não ia aguentar. Tudo debaixo ali da obediência. Aí eu fui aprendendo a obediência que tem, né? Que aqui o que move não são pessoas, só é Jesus o que move. O que age na nossa vida é o Espírito Santo. A obediência é o Espírito Santo, fala com os mestres, com os líderes, pastores, tudo. E aí é passado para as ovelhas aquilo que eles recebem do Senhor, é passado para a gente. Então, e eu falei, eu quero ser uma ovelha obediente. Eu quero e aquela coisa ser também, uma pessoa né? obediente. Eu tenho certeza que você refletiu no tudo que você passou pela desobediência com teus pais, falou, não, agora eu não quero errar. Eu não quero. Eu quero ser obediente, eu quero fazer do jeito certo agora, né? E aí, uma coisa incrível, não posso deixar de falar. Aí, eu tinha combinado de ir com uma amiga no baile. Tinha um baile, né? Aí eu vim pro Senhor, 2 pés pro Senhor, 1 pé pro mundo. Assim, porque não é assim, de um minuto para outro você vai sendo liberto, né? Você parece que ainda tem um gostinho, você tá preso um pouquinho lá. Aí ia ter um baile do Havaí, eu nunca tinha ido nesse baile do Havaí, era um sonho que eu tinha. Aí combinei com a minha amiga Sueli, né? Tudo, eu combinei com ela, né? A pessoa tinha separado, depois o marido morreu, o pai e a mãe morreu também, ela estava assim. Aí eu tinha combinado, mas eu já estava conhecendo o Expedito, já tinha conhecido o Expedito aqui na igreja, né? Aí ia ter esse baile.
Ele ficou sabendo que tinha esse baile. E Jesus já tinha falado com ele, que eu ia ser a varoa dele. Que eu nem sabia o que esse negócio de varoa, né? Ele falou. Aí, e eu tinha combinado. Ele foi lá em casa para me buscar. A hora que ele foi para me buscar, para conversar com ele, para conversar, pra gente tomar um suco junto, conversar com meu pai e com a minha mãe. Aí meu pai falou assim, eu já mandei ela sair de casa, que ela tá muito oprimida aqui dentro de casa. Falei pra ela ir pro baile, que era o sonho dela. Falei, vai pro baile com a sua amiga. Não tem nada de mal. Você tá separado, legalizado, vai pro baile. Ele foi me achar lá, aí perguntou... Foi atrás. Aonde que é essa amiga? Aí falou, é Sueli. Ele foi lá. Eu tava na porta, assim, já saindo. Eu falei, de jeito nenhum você vai pro baile. Você é serva do pau altíssimo. Você não vai. Aí a moça, não vai. Monta aqui no carro as duas montam aqui. Jesus falou com você, você não vai. Você é serva do Pai e você não vai lá, não tem nada de bom para você. Você já experimentou muito e não tem nada de bom. E o Senhor falou que você vai ser minha varoa. O Senhor não é homem para que minta, Luirde. Ai, você vem pegar no meu pé e tudo. Aí eu fiquei. Ele falou, então você escolhe. Você for no baile, a nossa amizade vai estreitar. Eu falei, mas nós não é nada, nós é só amigo, irmão da igreja. O coração fez... Parece que me deu uma depressão. Aí eu peguei e falei pra Sueli, Su, você quer ir com nós? Então, vamos lá na igreja, vamos lá conversar, vamos dar uma volta, tomar um suco, monta comigo. Ela falou, de jeito nenhum. Eu não vou ser vela, estepe de ninguém. Aí, despedi dela, eu lembro que despedi. Falei, a nossa amizade fica um pouco aqui. Então, eu vou tomar um suco e tudo. Aí tinha que pegar a mãe dele, ou o Zildo, alguém para estar junto com a gente, né? Tinha que estar junto, né? Que meu irmão falou que não podia, senão a gente ficava defamado. Aí tinha que ter alguém junto, assim, podia ser só os dois, assim. Não quis ir, aí fui lá, pegou, acho que o Zildo, a mãe dele. Vamos dar a volta, vamos chorar junto, vamos. Daí pra cá, você acredita que esse homem nunca mais me deixou? Ficou em cima. Ficou, depois eu vim, eu passei pelas águas, depois eu tive o estudo bíblico, né? Ele me trouxe. E quem me deu o estudo bíblico foi a pastora... Ai, como que ela chama lá? A pastora... A Fossa, a Juliana Fossa. Me deu o estudo bíblico. Ele trazia, me acompanhava. Todo o tempo. Ele ficou em cima ali. Ficou. Aí, até quando foi um dia, eu estava bem sarada, boa. Depois de muito tempo? Eu tive alta do psiquiatra, tive alta do psicólogo, doutor Francisco, tive alta. Eu tenho todos os papéis, certificado, tem que guardar, né? O pastor já pediu para mim guardar. Tem tudo guardado, as altas que eu tive, os tratamentos que eu passei pelos médicos, tudo, os papéis para guardar. Se um dia alguém tivesse dúvida, apresentar, né? Tem tudo guardadinho, não joguei nada fora. Minha mãe guardou para mim, né? Para onde eu passei, tudo, né? E aí eu fui sendo curada da hemorragia, da anemia, da enxaqueca crônica, depois veio da coluna, que eu tinha desvio da coluna, por causa da minha profissão, da costura, né? Tudo. Eu fui vendo que eu estava uma pessoa sarada. E aí, onde veio, ele me pediu um casamento. Já direto. Depois de quanto tempo isso? Do primeiro dia que você sentou com ele, no final do ano aí que foi? No final do ano, quando foi, acho que em março, ele já conversou com o pastor Jefferson. Ele ficou uns meses aí, então, em cima. Ficou ali, ele ia lá em casa, assim, sentava lá, ficava um pouquinho, amizade, o irmão da igreja. Aí meu pai ficava meio desóio, falei, por quê, né, tudo. E meu pai falou, nossa, hoje se acontecer dessa menina decepcionar, fazer alguma coisa, eu vou ter que bater, não matar um. Aí meu pai ficava bravo. Aí foi... E eu acredito, assim, pastor, que ele se apaixonou por mim desde o começo. Agora, eu não, eu fui enxergando, porque eu vim de uma tribulação muito forte, né? Era natural, você ficar meio... Eu tinha um pouco de cisma, um pouco de medo dele, né? Às vezes ia querer me judiar, falar de pegar o peixinho, pôr ali, depois me judiar. E uma das coisas que eu falei para ele, até hoje eu assumo, assim, tudo que eu falei para ele, eu costuro, meio período eu costurava. E eu falei... E eu não gostaria que, se um dia der certo da gente namorar ou casar, isso logo no começo, namorar ou casar, primeiro eu vou ver se é isso que eu quero, que você tirasse a profissão que Deus me deu, que meu sonho era ser costureira desde a idade de 7 anos, digo tudo que eu fazia, mas eu tinha um sonho, e Deus me proveu esse sonho, eu estudei, eu fiz curso, eu já tinha o dom, Deus já tinha me dado o dom, mas eu fiz curso, durante 3 meses eu
aprendi a costurar 2 vezes por semana. Não fiz faculdade, mas eu fiz. Paguei uma pessoa para me ajudar. Né, a dona Célia Fábio. E eu falei, eu gostaria, se amanhã, depois der certo a gente chegar a um namoro firme, um casamento, você não ser enganado por mim. Não me tirar da minha profissão até que Deus não tire essa profissão de mim. Porque, normalmente, às vezes, a pessoa vai namorar mais firme ou casa e fala, mulher minha tem que ficar no fogão, lavando, passando, cozinhando, e vai cuidar de mim e vai tirar. Você, se for isso, a gente ser amigo, de verdade. O casamento não é um dominar o outro. Você ser meu amigo, não só o parceiro, o sacerdote da casa, mas ser meu amigo. E me deixar eu costurando até eu tiver vontade de costurar. O dia que eu falo, não, eu não quero, ou que Deus pedir a costura, você me deixar. Por enquanto, eu quero continuar trabalhando fora, meio período der certo, da gente namorar ou casar, tudo. Sim, assim é feito até hoje. É uma bênção de Deus. Vocês casou depois de quanto tempo que ele te pediu em casamento? Ai, daí Depois namorou, que eu acho que foi 1 ano e 8 meses de namoro. Que não pode ficar namorando muito tempo, né? Então teve o lado aí do namoro. Aí teve o lado do namoro, o lado da amizade. Depois começamos o namoro debaixo dos olhos, né? E a obediência do pastor Jefferson. Depois ele pediu para conversar com o pastor Jair, né? Que cuidava dos casais. Teve a benção da igreja, né? Dos pastores. Ficar mais aqui dentro da igreja. Passear bem pouco, assim, fora, né? E se sempre tiver uma companhia junto, saber o que a gente estava fazendo, né? Porque eu vim de um lar desfeito, né? Tudo. E ver o que Deus estava fazendo para a gente, estava falando com a gente, para saber a nossa semente, o que era, começar um alicerce firme com o Senhor, para dar certo lá na frente, se era isso que a gente queria. Que eu vinha dando decepção. Nossa, me ajudou muito. E eu realmente descobri. Quando foi um dia, eu pedi um tempo para ele. Acho que fazia 2, 3 meses. Eu falei assim, Expedito, me dá um tempo, a minha cabeça. Não fica me ligando todos os dias, falando versículo bíblico. Não fica falando que Jesus me ama. Não fica falando que você me ama o tempo todo. E Jesus me ama, mandando flores todo dia. Parece uma floricultura aquela casa. Floricultura, todos os dias, à tarde, tinha flores vermelhas, outro dia amarela, outro dia branca, outro dia, na sexta-feira, então, chegava a floricultura, chegava anelzinho, tem até hoje, brinquinho de ouro, e chegando, e ele vestiu mesmo. Ele vestiu, Deus realmente falou com ele. Olha só o tratamento de Deus, hein? Deus vai curando. Aí ele orava e Deus falava, né? Tudo com ele. Tudo. Aí, depois, irmão, eu falei, me dá um tempo. Me dá um tempo. Aí, ele me deu um tempinho. No 3º dia, eu descobri, eu falei, nossa, parece que eu estou gostando dele. Aí você precisava desse tempo para descobrir. Precisava. Porque eu precisava desse tempo, sem sair de casa, sem vir para a igreja. Fiquei lá, fui orar, fui meditar. E eu descobri que ele estava me fazendo falta. Eu descobri que era aquilo que eu queria. E depois aí ele falou, você descobriu o que você quer? Tudo. Aí a hora que ele me ligou, tudo, ele falou, Luiz, eu vou aí te ver. Eu vou te ver aí na casa dos seus pais. Pede permissão pro seu pai, sua mãe. Aí eu já conversei com ele perto do meu pai e da minha mãe. Aí meu pai chorou, minha mãe. Falei, pai, eu gostaria... foi à tardinha, né, à noitinha. Foi me ver. Pai, eu gostaria que dessa vez a minha vida fosse diferente. E a hora que ele foi pedir, né, tudo, eu gostaria que tivesse a sua bênção e a bênção da minha mãe. Olha a bênção de vocês. E aí o Espírito pediu a bênção, né? Se tinha alguma coisa contra ele, porque ele era evangélico, servo do Senhor, né? E tinha família, tinha uns probleminhas, né? Família, tudo, né? Ele explicou. Aí, se tinha a benção. Aí, meu pai chorou, minha mãe chorou. Eu acredito e também. E falou assim, que a partir de hoje, a outra vez, teve desobediência, tudo mais. A vida era dela, era livre. E eu acredito, explico que você é um bom moço, uma boa pessoa. E eu acredito que você vai fazer a minha filha feliz. Você sente que o teu pai precisava desse momento também? Pelo fato de você ter saído tão nova e agora está sendo do jeito que ele queria, do jeito que ele imaginou? Você vê no meu casamento, eu tenho a filmagem lá como ele chorou. Olha só. O que eu fiz com eles antes, porque hoje eu tenho um filho, né? Enquanto você não tem filho, pastor, a gente não sabe a dor de um pai e de uma mãe. Verdade.
O que é tirar a pessoa dali. A gente faz isso, a gente acha que a gente está fugindo, refugiando dali, deixando eles. Mas a gente chora, a gente dá trabalho. A gente dá trabalho, a gente chora. A gente... um carinho, você pega aquele carinho, é teu bebê, é teu filho, é tua filha. De repente, você vai para uma pessoa estranha, que pode te judiar. Uhum. Então, depois que a gente tem filho, a gente sente isso. Mas quando a gente é rebelde. A gente é orgulhoso. A gente acha que você está sentindo dor. A outra pessoa não sente. Verdade. Quando você descobre isso, você passa a amar. Daí para cá, eu passei a amar muito mais o meu pai, a beijá-lo, a beijar minha mãe, a falar que eu amo. O que eles precisam de mim? Eu sei que meu pai gosta muito de um doce. Teu pai está com quantos anos? 83. E sua mãe? E trabalha ainda lá no Dr. Fausto. Trabalha, meu pai cuida de galinhas. Minha mãe tem 79. Nossa! E eu sei que eu dei muito trabalho, meus irmãos deu, mas eu vejo por mim. Cedo envolve, sai, arranca, sai de casa, depois não dá certo, volta para casa, precisa do amor deles, e me receberam de braços abertos, essa filha pródiga, né, que foi, né, tudo. E eu acredito, pastor, que tudo isso que eu passei, e tem a permissão do Pai. Sabe por quê? De Jesus. Porque a gente não passa nada sem a permissão dele? Por quê? Na época, às vezes, eu questionava. Porque eu passando por isso. Mas hoje eu entendo. Como eu tenho pregado para as pessoas, às vezes eu vou na praça, eu falo de Jesus para as pessoas, que nem ontem eu teve o piquenique e tudo, né? Eu levo comida, eu falo do Pai maravilhoso, eu não tenho vergonha de falar do Pai, eu falo onde eu vou, no hospital das clínicas eu pego amizade rapidinho. O seu ministério é evangelizar, eu já abraço a pessoa já começa a chorar, eu gosto de levar um bolo, levo um docinho, eu falo, Jesus mandou eu te dar, eu te abençoo, tá. E eu abraço a pessoa, mesmo na pandemia, eu punha a máscara, eu abraçava, a pessoa já fugia de mim. Eu falava, entendeu? Eu não quero me aparecer, tá em mim. Se eu não abraçar, eu não sinto bem. Você chegou a pegar situações depois, já recuperada, firme, casada, evangelizando, que foram parecidas com o que você passou, você se enxergava ali e falava já. Assim, eu preciso pagar o preço para essa pessoa? Já, várias vezes. Porque, na verdade, é esse o meu chamado. O casamento desfeito, passei um pouquinho de necessidade de alimento, né? Eu passei um pouquinho de necessidade, tinha o que comer, por isso eu contraí um pouco da anemia, através da hemorragia, eu passei necessidade, porque você tem que comer fruta, às vezes não tinha nada para comer, né? Porque depois eu fiquei 30 dias na casa, né? Quando o pai do meu filho foi embora, fiquei 30 dias na casa sozinho, né? Porque aí eles foram, né? Tudo, assinei, eles foram depois que meus pais me buscou, mas fiquei 30 dias, né? Assim, não tinha vontade de comer, não tinha dinheiro para comer, né? Então, hoje eu gosto muito de abençoar, identifico isso, porque Deus permitiu o inimigo me assolar, me judiar, me espremer. Em primeiro lugar, porque o orgulho estava muito orgulhosa. O eu estava muito grande. Eu achava que eu saía, que eu desfazia, que eu fazia do meu jeito. O Pai permitiu, Deus permitiu fazer até meu limite, tudo que eu permitiu fazer. Até deixar ele entrar e trabalhar no meu coração. Trabalhar, fazer a vontade dele e não a minha. Deixar fazer a vontade do Espírito Santo. E vim à humildade. Humildade. Ele me ensinar a ser humilde, fazer a vontade dele e não a minha. Achar que eu era alguma coisa. Sem o Espírito Santo, nós não somos nada, é Ele que age na nossa vida. Então, Ele permitiu isso tudo para hoje eu ver. Hoje eu vejo as pessoas, às vezes, estão sem dinheiro, sem providência da comida, amargurado, chateada com o cônjuge, com o marido, com a esposa. Deus me coloca naquele lugar. Glória a Deus. Eu vejo porque você está sempre vindo com alguém aqui. Nem todo sempre mundo, trazendo alguém na igreja. Nem todos os casais Deus permite, que nem Ele permitiu para mim. Eu fui julgada algumas vezes. Eu vou largar do meu marido, que você está tão bonita, tão feliz. E eu vou lá. Não, para muitos Jesus restaura. Para muitos Ele restaura.
A gente não pode julgar. Cada um ele vai fazer do jeito dele. Depende de você abrir seu coração e deixar ele fazer. Muitas vezes ele não faz na nossa vida porque nós não deixamos. A gente começa a deixar ele trabalhar. A hora que você cresce um pouquinho, aí você quer fazer do seu jeito. Não dá certo. Não dá certo. Então, eu lembro quando eu estava trabalhando de funcionário de costureira, a quem teve 8 funcionários lá atrás, 8 funcionários, tive um por vez no sítio, ele permitiu trabalhar de funcionária, de empregada, funcionária. Sim, senhor, para me tratar, papai. Me tratar. E aí, até ele dar para mim o ateliê, que é onde eu trabalho hoje, no fundo da casa, ele preparou um ateliê lá, um banheiro, que você já foi lá, um banheiro, um ambiente. Eu sempre tive esse sonho. Sempre tive o sonho de ter um lugar para costura. Fazer e desfazer na costura. É buscando a Ele, é servindo a Ele, que Ele era o sonho dele também me dar. Porque senão Ele não teria me dado. Ele me deu, me limpou, ensinou eu a ser humilde, trabalhando de funcionário, obediente, costurando. A pessoa cortava e eu costurava. E depois ele me colocar e me dar um ateliê, e ele, como meu patrão, ele é o meu patrão, ele coloca os clientes. Você vê que eu não fico fazendo propaganda, irmão. As pessoas vão lá, eu já dispensei tantas peças esses dias. 75, 78 peças. Por quê? Porque ele tem um chamado maior. Não é só a costura, a vida não é só costura e dinheiro. A vida é vivida o hoje, o amanhã ele pertence, é o amor. A vida é o amor, é você viver o Senhor, você viver Jesus. As pessoas estão precisando de nós. As pessoas estão precisando que você vá e apresenta esse Espírito Santo, esse Jesus que nós temos para eles, porque eles estão vazios como eu estava. Para quem está em casa assistindo, de repente ela não fala, né? Mas quem é aqui do dia a dia, junto com ela tá quase todo dia ela tá aqui na igreja, ela sempre vem aqui, traz alguma coisa pra gente de manhã, tá sempre agradando a gente, vem dar um abraço, fala de Jesus, conta um pouquinho da vida dela. E eu falo assim, o tanto que Deus usa a vida dela na rua. Ela prega para as pessoas. Ela chegou a trazer pessoas aqui que... eu tenho certeza que ela não quer falar por motivo de achar que está se vangloriando. Mas eu sei o que Deus faz através da vida dela. Eu lembro de uma moça que você trouxe aqui, né, de Lourdes? Essa moça... Eu lembro que muito parecido... com a situação que você passou. Ela já tinha tentado suicídio, também não tomava banho, às vezes estava para a rua e você vestiu, dava banho, cuidava dela. E eu lembro que eu cheguei a fazer uma libertação com ela, né? Hoje eu creio em nome de Jesus que ela está na glória, porque ela conheceu o Senhor, né? Ela já se foi. Mas eu lembro disso, eu falei assim, olha que legal, né? Deus tirou ela de um lugar e hoje aquilo que o Expedito te falou, Deus vai te usar. Me usar. Na vida dessas pessoas, a gente tem visto isso. E glória a Deus por você fazer parte da nossa vida aqui e participar de tudo isso. Que maravilha. Porque isso é muito bonito. O teu trabalho, tudo que você faz. Porque não é um ministério que trabalha dentro da igreja que é visível para todos. Você faz nos bastidores, né? E isso é muito lindo. E essa pessoa, na época... Eu saí de casa, assim, um pouco mais cedo, comprar umas verduras. Essa pessoa, essa moça, ela se jogou na frente do carro. E eu brequei, porque eu ia pegar umas verduras. Aí eu brequei e ela chorando, tudo. Aí eu peguei e vi que ela estava um pouco agitada. E eu coloquei ela dentro do carro, abri o carro e ela tentava abrir a porta. Onde que eu trouxe ela para você aqui? Falei, me ajuda, me ajuda. E peguei ela para mim cuidar. Aí eu banhava... né? Eu banhava ela ia almoçar todo dia, ela gostava de filezinho de frango. Eu cuidava dela, eu vestia ela, eu punha roupa íntima, a toalha que eu banhava ela, eu dava para ela, o sabonete. Ela falava assim, você me dá banho com o melhor sabonete? Qual que você usa? Eu falei, eu uso Natura Boticário. Aí eu banhava, eu punha no saquinho e dava para ela. Cada toalha que eu banhava, eu dava para ela de presente. No outro dia, ela estava de volta. Aí ela pegava, às vezes ela usava algumas coisas assim, e ela vinha toda chapada, toda lá no portão, e ela me chamava de mãe. Que depois a mãezinha dela acabou falecendo, ela ia para lá. E eu amava ela.
E não foi só ela, outras pessoas. Eu tenho, Deus me dá esse. Eu não tenho nojo da pessoa, pode ficar 5, 6, 10 dias sem tomar banho. Eu cato para mim. Eu abraço, eu beijo, eu ponho sentado em volta à mesa. O meu marido também, o Expedito também. Nós arrumamos um lugarzinho. Se for possível, ponho comida na boca. Olha, come junto com a gente. E os irmãos, sabe, também aqui da igreja, você está sempre levando alguém, fazendo alguma coisa para agradar, recepcionando bem dentro de casa. São muitas pessoas fizeram isso por mim. São sementes, né? A pessoa semeia. Se eu não puder semear uma coisa boa, eu não quero fazer. Amém. Entendeu? Então, tá em mim. Eu tenho esse chamado. Então, o chamado, que nem eu falei para você lá, é assim. Pessoas me davam banho, cuidavam, levavam as coisas para mim. E hoje eu quero fazer isso para o meu próximo. Independente se eu conhecer, se é das minhas amizades ou não. Mas Deus tem colocado para mim pessoas que não é das minhas amizades. Tem se levantado pessoas. Ontem mesmo de manhã foi uma pessoa aceitar Jesus 7h29, marcado 7h29. Eu estava orando, clamando o Senhor, orando, e ele falando comigo. A pessoa foi e batendo. Eu falei, nossa, eu atendo a partir das 8. A pessoa aceitou Jesus, maravilhoso. Vou costurar para ela, mas o importante não é a costura. Eu preciso de você. A questão da costura, você faz só para mulher? Eu faço para mulher, o meu forte é a mulher, mas eu faço pijama masculino, faço pijama feminino, infantil, faço camiseta masculino, faço camisa também. Só que a camisa, ela não me rende muito assim, ela demora um pouco mais, então eu preferi a pessoa comprar. Mas eu aprendi, faço também, camisa, calça. Mas o forte de você fazer para o homem é a camiseta, ou então o pijama. O mais forte é a roupa feminina ou reforma, vestido, modelo. Legal. Essa blusa que eu estou... Então, se as irmãs da igreja estiver procurando pijama, vestido, essas coisas, te procurar. De repente, os irmãos estão em casa assistindo, não sabia que ela tinha um ateliê. Ela tem um ateliê, abençoa a vida dela. Aí vê uma vaga, né? Procurar uma vaga, porque eu tenho bastante cliente, então tem que ver a vaguinha. Agora, a reforma eu faço de última hora. Se eu estiver lá, chegar agora, eu faço a reforma. Mas para fazer o modelo, tudo requer um pouquinho de tempo, eu preciso um tempinho, pegar uma vaga, porque, graças a Deus, Deus me levantou, me deu esse dom para poder servir na costura. Isso é maravilhoso. Lourdes, eu queria te agradecer pela tua presença, pela tua história de vida, pelo teu testemunho. Eu tenho certeza que tem gente em casa assistindo ou conhece alguém que passou por isso ou está passando por isso. E o teu testemunho aqui vai ajudar muitas pessoas. Mas antes da gente encerrar, queria que você virasse para essa câmera aqui. Deixa uma mensagem para quem está em casa nos ouvindo. De repente, algo que Deus falou contigo. Deixa essa mensagem lá. Eu queria deixar essa mensagem. Às vezes as pessoas aí fora falam que a depressão não tem cura. Tem sim. A depressão tem cura. Eu sou um milagre vivo na cidade. Eu sou curada, sou liberta da depressão, hemorragia, anemia, tudo. E aí eu tenho uma mensagem para vocês que estão em casa, tudo, que estão aí desanimados, tristes. Quando Jesus me chamou, ele falou em João 14:6, não há outro caminho. Ele falou para mim que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Daí para cá, nunca mais a minha vida foi a mesma. E daí para cá, eu me apaixonei por esse Jesus. Me apaixonei. Enquanto eu estiver vendo a luz que é Jesus na minha vida, eu vou seguir. E eu quero sempre ver a luz de Jesus na minha vida. Não vou olhar à minha esquerda nem à minha direita, porque Jesus é o que move, o Espírito Santo é o que move a minha vida. Eu estou aqui por causa do Senhor Jesus. Eu vivo por Ele, eu respiro por Ele. O meu amor maior da minha vida é Jesus. E eu sou sarada. Sarada. E eu deixo essa mensagem para vocês. Busca o Senhor enquanto há tempo. Busca. Mas busca mesmo. Abre o coração. Abre o coração de vocês para servir esse Pai maravilhoso, que é o melhor caminho.
E hoje eu estou tão feliz. Por isso que eu vivo sempre rindo. Porque Ele me escolheu. Ele me escolheu. E eis-me aqui. E dança até hoje, né? Eis-me aqui. Eu sou feliz com Jesus. Eu sou feliz com Ele. Às vezes eu passo algumas provinhas, algumas coisas. Ele não falou que não ia passar. Mas eu não preciso mais beber. Eu não preciso mais fumar. Eu não preciso tomar mais antidepressivo. Por quê? Porque Ele é meu médico. Ele que é minha cura. É Ele que enche meu coração. Tá? Glória a Deus. Eu falo assim, ó, se um dia você vier aqui na igreja fazer uma visita, você vai ver a Lourdes pulando, festejando na hora do louvor, porque começou aquele dia, né, Lourdes? E tá até hoje, né? Tá em mim. Eu sinto bem. Eu sinto bem em dançar, em movimentar, em adorar o Senhor com todos os membros. Tá em mim, e, sabe? E tem hora que eu às vezes, eu até quero parar. Às vezes, eu até quero parar e eu já gastei um tapete, 2 tapetes. Mas eu sinto amada por Jesus, eu sinto que Ele me ama, eu sinto que eu tenho que dançar, que eu tenho que louvar. Eu sinto que eu sou maluca por Ele. Glória a Deus. Entendeu? E pense o que pensar, o que quiser. É Jesus na minha vida, é Jesus. Glória a Deus. Muito obrigado, viu, pela tua presença. Muito fazer obrigado. Parte desse podcast. Amém? Muito obrigado, digo eu. Que privilégio, viu, pastor? Amém. Glória a Deus. Privilégio. Deus abençoe. Pessoal, eu queria encerrar esse podcast, mas antes de encerrar ele, se você ficou até agora, não esquece de deixar o teu like aí e compartilha esse vídeo. Eu tenho certeza que pessoas ou estão assistindo agora ou conhecem alguém que, de repente, está passando pelo que ela passou. E aqui é uma prova viva do milagre de Deus, do que Deus fez na vida dela e tem feito até hoje. Amém? Então, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreve-se aí no canal, que isso é muito importante para nós. Que Deus abençoe sua vida e fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima, em nome de Jesus.